Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, bom dia. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós começamos a semana passada a estudar o Evangelho de Lucas. E a mensagem do Evangelho de Lucas é que a salvação de Deus é para todos aqueles que estão perdidos. Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Nós vamos hoje ver se a gente conclui aí o capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 46. Nós estudamos aqui que o Evangelho de Lucas, ele encerra um período de 400 anos, desde o período do profeta Malaquias, de silêncio de Deus. E depois de 400 anos, o anjo Gabriel aparece, anunciando o nascimento de João Batista para o sacerdote Zacarias e também anunciando para Maria o nascimento de Jesus. E nos 3 primeiros capítulos, nos 2 primeiros capítulos, melhor dizendo, nós vamos justamente estudar o anúncio e também o nascimento dessas duas figuras históricas. A primeira, João Batista, que foi aquele que veio preparar o caminho para Jesus, e Jesus, ele é o Filho de Deus, o nascimento do Filho de Deus. E uma das coisas que nos impressionam no Evangelho de Lucas é que quando o nascimento de Jesus é anunciado, a música, o louvor, volta a fazer parte da vida do povo de Deus. E nós vamos analisar hoje o cântico de Maria e também o cântico de Zacarias. Tá certo? Então, não é possível você dizer que é crente e dizer, eu sou crente, mas não gosto de cantar. Porque Jesus trouxe música para a nossa vida. Amém? Ele trouxe louvor para a nossa vida. E o Natal de Jesus é o Natal da música. Por isso que a gente canta muito no Natal, para celebrar o Natal de Jesus. Então Maria cantou, não é isso? Zacarias cantou. Quando Jesus nasceu, apareceu um coral de anjos cantando. Não é isso? Depois Simeão, quando toma Jesus nos braços, também ele canta. Então, só nos 2 primeiros capítulos de Lucas, nós temos 4 cânticos. O cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos e também o cântico de Simeão. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. A Isabel
cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queria dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome? E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que ele desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava o quê? Louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que viria a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo de seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém. Com a sua Bíblia aberta, nós vamos estudar esse trecho da palavra de Deus. Irmãos, o anúncio do nascimento de Jesus trouxe a alegria de volta para os crentes de Israel. É por isso que, quando a gente celebra o Natal, o Natal é a festa da alegria. Jesus, como diz o poeta, é a alegria dos homens. Tem muito crente que é enfesado, já nasceu enfesado. Tem gente que não gosta de Natal, né? Porque ele não compreendeu qual é o espírito do Natal. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Gálatas. Gálatas capítulo 4. Versículos 4 e 5. Grife esse versículo aí e põe na sua Bíblia o sentido do Natal. O que é o Natal para a gente? O Natal de Jesus. Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. O que diz aí?
Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vindo, porém, o quê? A plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? O tempo certo, o tempo exato. Deus fez o quê? Enviou o seu Filho. Então não fica preocupado se o Natal foi inventado lá por um cara que adorava o sol, papapá. Essa conversa aqui sempre a gente ouve do Natal. Natal para nós é que na plenitude dos tempos, Jesus foi o quê? Enviado. Então você celebra o Natal de Jesus, você celebra o nascimento de Jesus. Amém? E agora em 2033, ele vai completar 2000 anos. Tá certo? Então prepara uma festa aí para o ano 2033. O fato histórico é o fato. A história está dividida como? Antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é o Senhor da história. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e é o fim. E quando Jesus Cristo veio, ele trouxe de volta a alegria, o louvor, a adoração. E o Natal de Jesus, ele é a festa da música. Mais de 400 anos sem profecia. Então Deus quebra o silêncio profético, volta a falar com o seu povo. E conforme o testemunho do historiador Plínio, o cristianismo passou a ser chamado de a religião do cântico e da música. Quando é Natal, você vai no shopping, o pessoal está cantando. Você vai na Paulista, o povo está cantando. Onde você for no Natal, tem gente o quê? Cantando, porque Jesus trouxe a música, a alegria, o louvor para o nosso meio. E Lucas registra os 4 cânticos: o Magnificat de Maria, o Benedictus, estou falando em latim para dar assim uma esnobada, né? O Gloria in excelsis Deo, e Nunca Dimittis. Então são 4 cantos em latim, para vocês ficarem sabendo. Nós vamos hoje começar com o Magnificat. Como é que Maria começa? Então disse o quê? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus o quê? Primeira verdade que Maria nos ensina aqui, nessa primeira estrofe do seu cântico, é acerca da natureza da nossa adoração a partir de Jesus. Nós vamos adorar a Deus com a nossa alma e com o nosso o quê? Espírito. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu o quê? Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Vamos lá para João. João, capítulo 4. João, capítulo 4. A mulher samaritana pergunta para Jesus, porque os samaritanos adoravam lá em Samaria, o povo judeu adorava em Jerusalém. E no versículo 23, o que Jesus diz? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus o quê? Adoradores. Então a adoração é uma adoração de filhos para pais. Então Jesus Cristo, a sua vinda aí, começa mostrando que a adoração agora não é uma coisa mais externa. A adoração é uma coisa o quê? Interna.
A adoração agora não se prende a locais sagrados. Não é em Jerusalém, em Maria. Qualquer lugar você pode o quê? Adorar a Deus. E o que é que significa adorar a Deus em espírito? Significa que a adoração ela é interna. Ela não se prende mais aos lugares sagrados, pois o crente agora, ele é o santuário do Espírito Santo. Segundo, a adoração ela agora é simples, ela é espontânea. Não se prende mais aos ritos da lei cerimonial. Tá certo? Então, por exemplo, quando você vai fazer sua vida devocional, e você pega o inário e começa a cantar, se a Beth ouvisse você cantar, você jamais cantaria aqui na igreja. Está entendendo? Porque você é desafinado. Mas Deus não está preocupado com a sua desafinação. Ele está preocupado se você está adorando a Ele, cantando em espírito e em... Deu para entender? Se a gente fosse fazer um concurso de música sacra, botasse ali Simeão, Zacarias, né? Quem cantou melhor? Não tem espaço para isso. Porque a adoração verdadeira é aquela que brota o quê? Do nosso coração. Nós estamos aqui com piano, com teclado, com bateria. Mas aquele irmão que está lá na periferia, na congregação mais simples, não tem nada. Ele canta o hino lá. Ele está adorando a Deus em espírito e em... Louvado seja Deus por isso. Você está entendendo como é que é? Você chega lá na Coreia, o povo começa a cantar. Eu não entendo nada, mas fica assim, em línguas estranhas, em espírito e verdade. Eles cantam os hinos que a gente canta aqui na língua deles. Mas nós estamos ligados que nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Entendeu? Agora também você não pode fazer como aquele irmão, né, que vai cantar aqui na igreja e diz: meus irmãos, eu não sei cantar. Que os irmãos me acompanhem em oração. Não, pode fazer isso, porque eu canto também. Não é isso que Jesus... Porque tem gente que gosta de cantar e exibir, né? Não pode. Nós estamos falando de adoração. Adoração. Mas vamos lá. E o que é que significa em verdade? Significa duas coisas. Primeiro, a adoração deve ser sincera, sem falsidade. Em verdade significa adorar de coração e não apenas o quê? De lábios. Veja lá Mateus 15, versos 8 e 9. Mateus 15, versos 8 e 9. O que diz lá? Acharam aí? Vamos ler. Jesus diz o que aí? Este povo... Então nós temos que adorar a Deus não de lábios, mas o que? De coração. Lá nós precisamos entender que adoração em verdade significa adoração sincera e sem falsidade, mas também adoração em verdade significa que nós devemos cantar de acordo com a Bíblia. Nós temos que cantar verdades. Não podemos cantar mentira. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, o conteúdo daquilo que nós cantamos tem que ser bíblico. Nós não podemos cantar heresia. Nós não podemos cantar doutrina errada. Nós temos que cantar o quê? A palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Então, a partir de Jesus, já chegou a hora em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Então mudou, a partir de Jesus é
Desse jeito. Vocês estão entendendo ou não? Então vamos lá. Vamos lá. Qual é a natureza da oração? Da adoração? Em espírito e em verdade. Qual é o objetivo da adoração? Maria diz o quê? A minha alma, o quê? O quê? Engrandece ao quê? Então a adoração não é para engrandecer a si mesmo. É para engrandecer o quê? Ao Senhor. Então você não tem que ficar impactado com a voz do cantor. Você tem que estar impactado com o Deus a quem o cantor está o quê? Adorando. Adorando. E é tão interessante porque Maria vai justamente colocar isso. Por isso que o termo engrandece, megalinô, significa fazer grande, alargar, magnificar, louvar, enaltecer. Agora veja no cântico de Maria, ela vai usar, diz, a minha alma engrandece a quem? Ao Senhor. Grife aí, ao Senhor. O meu espírito se alegra em quem? Em Deus, o meu quê? Salvador. Versículo 49, ele diz, porque o poderoso. Versículo 49, o santo. Então veja que Maria está adorando a Deus, enaltecendo a Deus, por quem Deus o quê? É. Por quem Deus é. Por isso que Jesus diz para a mulher samaritana, nós adoramos o que conhecemos. Ou seja, na nossa adoração é uma adoração o quê? Racional, inteligente. Tá certo? Nós adoramos a Deus. Mas quem é Deus? Aí você tem que conhecer o Deus. Maria está dizendo, a minha alma engrandece ao Senhor. Ela sabia quem ela estava o quê? Adorando, engrandecendo. Mas é muito importante que Maria também vai destacar aqui 3 feitos que Deus fez. Versos 46 a 49, grifa aí. Maria vai enaltecer a Deus por aquilo que Deus fez a ela, Maria. Na segunda parte, na segunda parte, o que Deus fez à humanidade, versos 51 a 53. E a última parte, o que Deus fez o quê? Ao seu povo. Versos 54 e 55. Vamos entender isso? Vamos lá. Versos 46 a 49. Diz assim, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus o meu. Então, ele é o quê? O meu? Quem é o Salvador de Maria? Jesus. Então Maria, ela não é mediadora. Maria não é salvadora. Maria é pecadora. Jesus é o Salvador de Maria. Que ela chama Jesus de o meu. Por quê? Porque Maria foi concebida em pecado. Apesar de ser bem-aventurada, apesar de ela nasceu em pecado, como qualquer um de nós. E ela precisava de Jesus Cristo, o seu Salvador. Então, ela engrandece ao Senhor porque Jesus veio e Jesus é o Salvador de Maria. E ela declara isso na sua música, no seu cântico. E ao chamar Deus de o meu Salvador, Maria confessa o seu pecado e alegra-se também com a sua o quê? Salvação. Maria, ela era descendente de Adão, nascida em pecado e carente o quê? Na graça de Deus.
Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Eu vou enfatizar isso aqui um pouquinho, porque Jesus nasceu sem pecado, porque Jesus ele não nasceu de homem, ele foi gerado por isso que ele não herdou o que é a natureza, o quê? Pecaminosa. Mas Maria não. Maria era descendente de Adão. O que diz Romanos 5,12? O que diz? Entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Pecaram. Maria morreu ou não? Morreu. Porque ela era pecadora. E ela olha para Jesus como o seu Salvador. Não quero aqui criticar ninguém aqui, nenhum católico apostólico romano, que entende que Maria é mediadora, que Maria é transmissora de graça. Não. Ela foi bem-aventurada porque a graça de Deus repousou sobre a vida dela. Ela vai colocar agora. Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o quê? Meu Salvador. Segunda razão, segunda coisa que Maria vai colocar aí, é que Deus a escolheu para ser a mãe do Messias, versos 48 e 49. Porque o quê? Contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão o quê? Que coisa linda, ela vai ser bem-aventurada, não porque ela se proclamou bem-aventurada ou abençoada, mas porque Deus escolheu para que ela fosse o quê? Mãe de Jesus. Vocês estão entendendo isso ou não? É Maria que está dizendo, tá? Todos nós sabemos que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem um critério para canonizar pessoas pecadoras. E elas canonizam as pessoas a partir de um decreto papal. Por exemplo, a irmã Dulce, que eu conheci lá na Bahia, ela virou santa. Mas de santa, a irmã Dulce não tinha nada. Ela era uma crente, uma católica fiel, cheia de obras lá na Bahia. De fato, um exemplo de uma mulher cristã. Mas ela era pecadora. Como qualquer outro santo canonizado pela Igreja Católica. Continua sendo o quê? Pecador. Mas Maria, ela diz, porque contemplou na humildade da sua serva. Grife essa palavra serva aí. Volta um pouquinho atrás. Volta um pouquinho atrás, no versículo 38, quando Maria recebe a anunciação através de Gabriel. Veja aí, então disse Maria, aqui está o quê? A serva do... Essa palavra serva aqui significa a escrava do Senhor. Então, nós não podemos fazer um tipo de ascensão de Maria. Nós não podemos fazer um culto a Maria. Porque a própria Maria se dizia o quê? Serva, escrava do Senhor. Ela é a bem-aventurada porque Deus o quê? A escolheu para ser mãe do Salvador, ou numa linguagem mais popular, uma barriga de aluguel. Não é isso? Uma barriga de aluguel. A palavra humildade aqui está ligado à palavra doulos, porque na sua humildade ela foi escolhida por Deus para dar ao mundo o Salvador. Por causa desse privilégio dela ser o meio pelo qual o Salvador viria, ela seria uma mulher feliz para sempre por aqueles que temem ao Senhor. E ela, no versículo 50, ela reconhece a eterna misericórdia de Deus sobre a sua vida. O que ela diz no versículo 50?
a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Então ela temia ao Senhor, e ela está dizendo, esse privilégio é um privilégio que vai expressar de forma eterna. Então, Maria, ela engrandece ao Senhor por aquilo que Deus fez por ela. Mas em segundo lugar, a partir do versículo 51, ela vai falar o que Deus fez pela humanidade. Com o nascimento de Jesus, o que aconteceu na humanidade? Veja aí a partir do versículo 51. Por favor, vamos ler juntos? Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazio o quê? Os ricos. Quando Jesus Cristo nasce em humilhação, não é isso? Porque ele foi nascido de mulher, ele se fez homem. Mas desde o nascimento dele, veja lá em Lucas capítulo 1, por favor. No versículo 31, diz assim: eis o anjo Gabriel dizendo a Maria: eis que conceberás e darás um filho, a quem chamará pelo nome de Salvador. Este será o quê? Grande. E será chamado o quê? Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o quê? Seus pais. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá o quê? Fim. Significa que quando Jesus Cristo nasceu, ele nasceu para ser o quê? O Rei dos Reis, o Senhor dos... Então ele destrona todo mundo. Então não é Putin, não é Biden, né? Não é Lula, não é essa turma que se acha o rei da cocada preta. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores é Jesus. E ele veio justamente para ser rei. Ele nasceu para ser o rei. E lá em Filipenses, vamos lá, Filipenses capítulo 2, porque você tem que olhar para a vida de Jesus dentro de duas perspectivas teológicas. Primeiro, o seu estado de humilhação, mas depois tem o seu estado de exaltação. Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo diz o quê? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo o quê? Se humilhou, tornando-se obediente até a morte o quê? De cruz. Então, para aí, você tem o estado de humilhação de Cristo, quando ele, além de se tornar homem, de esvaziar-se como Deus, no sentido de que ele reveste, né? Ou se reveste de corpo humano, ele esconde a sua glória através da sua humanidade. Mas não somente isso, ele foi obediente até a morte. Morte o quê? De cruz, morte maldita. Porque se fosse para morrer de outro jeito, tudo bem, mas morreu como um malfeitor. Morreu num estado pleno de humilhação. Agora, veja o que o texto diz, na continuidade. O que diz aí? Versículo 9. Pelo que também o que? Deus o que? Exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Isso vai acontecer. Eu acho que quando o sujeito
morre aqui, entra no céu, ele já descobre que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Eu não posso falar isso porque ninguém me comunicou nada depois que foi para lá, né? Mas você já começa descobrindo que Jesus é Senhor aqui, e lá, quando você morre, você descobre de fato que Ele é Senhor. Ele é Senhor. Então Maria está dizendo que quando Jesus Cristo veio, Ele destronou todos os reinos deste mundo. Mas não somente isso. O que Maria diz? Diz assim: com o nascimento de Jesus, Deus revela o seu poder soberano, dispersando os soberbos, derribando os poderosos e despedindo aqueles enfatuados. Simultaneamente, Ele exalta os humildes e satisfaz espiritualmente o quê? Os famintos. Trata-se da maior revolução espiritual jamais vista, o quê? Sobre a terra. Porque aquele que era o pior dos pecadores passa a ser agora em Cristo, ser filho do Rei. Então Deus, Ele humilha os soberbos, mas também exalta os humildes. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres porque eles verão o quê? O reino de Deus. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Então Jesus Cristo veio justamente para acabar com a soberba e também para exaltar a humildade. Amém? Terceira razão. Maria engrandece ao Senhor por aquilo que Jesus significa para ela e por aquilo que Jesus fez por ela. Segundo lugar, ela enaltece ao Senhor por aquilo que Deus fez no mundo. Mas em terceiro lugar, lê comigo, por favor, Lucas capítulo 1, versos 54 e 55. O que diz aí? Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometeram o quê? Muito bonito esse verbo aí. Diz assim: quando Jesus Cristo vem, a vinda de Jesus, Ele amparou a Israel. Esse verbo amparar significa apoiar e socorrer, cumprindo todas as suas promessas que fez aos pais, principalmente a quem? Abraão. Quando Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando ele diz isso, ele não está falando que é através de Abraão, mas através do descendente de Abraão. Vamos entender isso? Vamos dar um pulinho, por favor, lá em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 13 do capítulo 3, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebesse pela fé o Espírito o quê? Prometido. Agora veja bem, vira a página, versículo 28. Diz assim: de Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo,
nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois o quê? Descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Deus cumpre a sua promessa a Abraão, e agora a partir de Jesus, os gentios também serão alcançados com a bênção da fé. Por isso que lá em Mateus, Jesus disse, fazei discípulos de todas as nações. Então, por exemplo, quando você está vendo essa briga aí de Israel, com os árabes, com os palestinos, contra os Hamas, etc., tem muita gente que exagera a importância de Israel. Espiritualmente falando, a gente tem que respeitar Israel, que é o povo de Deus do Antigo Testamento, não é isso? Jesus veio dos judeus. Aos judeus pertence a promessa, a lei, como Paulo diz lá em Romanos. Leia Romanos 9, 10 e 11. Paulo reconhece isso. Agora, nós temos que entender que o Israel de Deus envolve judeus cristãos e gentios cristãos. A expressão é assim, em Isaque será chamada a sua descendência. Significa que o Israel de Deus não está mais preso à nacionalidade judaica, israelita. Está entendendo? Então o povo de Deus continua judeu. Mas o Israel de Deus agora, os descendentes de Abraão, são todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio para os seus. Quem são os seus? Os judeus. Mas os seus não. Mas a todos quantos receberam Deus e poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então eu e você, gentio, nós somos tão filhos de Deus como qualquer judeu que crê em Jesus Cristo. Somos filhos de Deus. Tá certo? Então, cuidado com a sua teologia. Agora, devemos orar por Israel? Devemos. O Salmo diz lá, o Salmo 122, orai pela paz de Israel, de Jerusalém. Vamos orar por eles. A eles pertencem as promessas, a eles pertencem as alianças. Foi através dele que Jesus Cristo veio. Agora, eles precisam também se quebrantar e reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, o Senhor. Tá certo? Nós não somos antissemitas. Coloque isso no seu coração. Agora, vamos adiante. Maria, então, engrandece ao Senhor por aquilo que Deus, pelo que o Senhor fez por ela, que fez pelo mundo e que fez por Israel. Aí, versículo 57, veja direitinho. Que Maria foi visitar Isabel, e você sabe que Isabel, ela apareceu publicamente depois do 5º mês de gravidez. Ela sabida. A velhinha chegou barriguda agora, quem é o pai? Olha a confusão. Então veio. No 6º mês ela foi o quê? Visitar. E aí, versículo 56, Maria permaneceu cerca de quanto tempo? 3 meses com Isabel e voltou o quê? Então, Maria voltou para casa já às vésperas de dar o quê? A luz. Aí você vai virar no capítulo 2, capítulo 2, que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria o quê? Cidade. José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava o quê? Grávida. Então Maria já foi de Nazaré para Belém, completando o seu prazo de dar à luz a
a Jesus. Tá certo? Então ela fez uma viagem, provavelmente num jumento. Fez essa viagem de Nazaré a Belém. Quando chegou lá, ela não encontrou o quê? Hotel, lugar na estalagem. Foi aí que Jesus Cristo nasceu, onde? Lá num curral, numa manjedoura. Então nós vamos falar disso semana que vem, ou na próxima aula. Mas nesse íntere, nós temos o nascimento de quem? João Batista. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz, e ela teve um filho. E aí foi uma fofoca. Sabe que tinha fofoca na época? Tinha não, né? Diz assim: ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande o quê? Misericórdia para com ela. E participaram do seu regozijo. Então, o nascimento de uma criança, de um judeu homem, já era motivo de festa. Agora, uma velhinha dar à luz um filho era festa de arromba mesmo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queria dar o nome de seu pai Zacarias. Zacarias Júnior. O Zacarias filho. Mas veja lá, no capítulo 1. No capítulo 1, quando foi anunciado o nascimento de João Batista, o Gabriel disse que o menino se chamaria quê? João. Porque às vezes a gente quer botar nome, o nome já está definido pelo Senhor. Por exemplo, o meu nome, Arival. Versão brasileira, Arrival. Significa que eu sou um cara o quê? De chegada. Então toda vez que você chegar no aeroporto, você vai se lembrar de mim. Olha o nome do pastor ali. Arrival, Arrival, Arrival. Isso foi predestinação. Vocês estão entendendo como é que é? Agora, você se lembra que Deus puniu a incredulidade de Zacarias? Como é que ele puniu a Zacarias? Dizendo, você vai ficar mudo até o menino o quê? Nascer. Isso aí é uma punição leve, porque se fosse para a mulher, era demais. Uma mulher muda durante 9 meses. É quase um juízo final, né? Mas João Batista ficou mudo durante 9 meses. E aí nasce o menino. E a turma quer botar o pobrezinho lá do velhinho. Põe Zacarias Júnior, Zacarias Filho, Zacarias Neto. Mas alguém disse no versículo 61. A mãe, de modo nenhum, versículo 60, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado o quê? João. Aí tem aquele chato ainda. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tem esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma madeira, uma tábuazinha, escreveu, João é o seu nome, e todos o que? Então, João usou aqui Zacarias usou da sua autoridade de sacerdote. Ele disse, o anjo apareceu para mim, e o nome vai ser o quê? João. E pronto. João. Versículo 64, o que é que diz? Olha o milagre. Imediatamente, a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava o quê? Louvando a Deus. Ainda bem. Porque tem gente que quando fica mudo e se liberta da mudez, fica fazendo o quê? Imprecações. Mas quando ele destravou, ele louvou a Deus. E
no versículo 65, sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que ouviram guardavam-nos no coração, dizendo: que virá depois este menino? E a mão do Senhor estava o quê? Com ele. Porque tinha muita gente que achava que João Batista seria o quê? O Messias. Porque ele era filho de quem? De Zacarias. Alguns até perguntaram para João Batista: tu és o Cristo? João Batista: não, eu não sou o Cristo. E ele aponta para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vamos ficar por aqui, irmãos, porque o cântico de Zacarias é muito bonito. E nós vamos examinar esse cântico na próxima aula. Porque Zacarias, no versículo 67, diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, ele o quê? Profetizou. Presta atenção que lá no Antigo Testamento, somente os sacerdotes, eles poderiam cuidar do culto. E dentro dos sacerdotes, dos levitas, tinha aqueles sacerdotes que louvavam a Deus, os filhos de Asaf, os filhos de Coré. Todos eles eram da tribo de Levi. E lá no Antigo Testamento, na dispensação da lei, a música tinha 4 funções. Primeiro, louvar. Segundo, santificar. Terceiro, ensinar. E quarto, o quê? Profetizar. Ou seja, a música era usada para profetizar. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em 1 Crônicas 25. 1 Crônicas 25. Primeira Crônicas, capítulo 25. Versos de 1 a 3. Vamos ler juntos? O que diz aí? Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jeduntu. Para quê? Para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi os filhos de Asaf, Jacu, José, Netanias, Assarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do... Quanto à família de Jeduntu, os filhos de Gedalias, Zeri, Jesaías, Razabaías, Matitias, 6 sob a direção de Jeduntu, seu pai, que o quê? Profetizava com harpas, em ações de graças e louvores ao Deus. Então veja bem, a música era usada como o quê? Profecia, para profetizar. O que era profetizar? Proclamar o quê? A vontade de Deus para o povo. Vamos encerrar? Gostaram da aula ou não? Mesmo eu estou só o pó da rabiola aqui. Esforçando. Então, todo mundo vai voltar para casa hoje cantando Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pode cantar desafinado, porque tá valendo. Você está cantando em espírito e em verdade. Amém?